Bom dia, igreja. É sempre muita alegria estar aqui, no privilégio de segurar esse microfone e falar com vocês. Na terça-feira estivemos aqui e eu trouxe uma palavra, acho que mudei apenas o tema aqui, mas é a mesma pegada. A palavra que o Senhor tem falado comigo nessas 2 últimas semanas. E eu não sei você, mas a palavra paixão para mim, ela sempre teve um significado um tanto estranho. Porque eu já vi muitas pessoas, muitos pastores, pregadores falando o quanto nós precisamos queimar por Jesus, ser apaixonado por Jesus. Ao mesmo tempo em que o significado dessa palavra sempre trouxe uma conotação estranha. Então, como foi hoje a nossa adoração, 2 semanas atrás, no meio da adoração também, eu sentado ali no meu lugar, ou em pé ali no meu lugar, e comecei a adorar o Senhor de uma forma entregue. E a palavra que veio ao meu coração, a partir da experiência que eu tive com o Senhor ali, foi paixão. E eu comecei a falar algumas frases ali para o Senhor, mas eu percebia que essas frases não eram frases apenas que vinham dos lábios. Eram frases impensadas, mas que faziam totalmente sentido. E quando o Senhor foi me visitando ali, me ajoelhei, e até o meu choro não era um choro, você sente chorar, sabe? É algo que vem do Espírito, assim, eu sei que vocês já tiveram essas experiências. Graças a Deus nós estamos num lugar que essas experiências com Deus, elas acontecem de forma contínua. Glórias a Deus por isso. E em meio a isso, essa palavra paixão acendeu para mim. Ficou mais forte para mim. Eu, a partir dali, comecei então nos próximos dias a buscar qual o significado de fato, porque paixão para alguns tem um significado mais, uma questão mais psicológica, e para outros é algo totalmente diferente, tem a ver com uma entrega. Então eu peguei a minha Bíblia e comecei a estudar um pouco sobre. E é sobre isso que eu quero falar então nessa manhã. Então essa palavra paixão, quando a gente vai buscar ela no dicionário, nas pesquisas de Google, a gente vai encontrar que a origem dela é no latim. E a gente pega a história do latim, ela tem, me corrige aí, Fábio, se eu estiver errado. Mas o latim, ele é 7 séculos antes de Cristo. Mas é relativamente novo quando se fala, ou quando se compara o latim com o grego e muito mais ainda o hebraico. E até mesmo na invenção do latim, ele tem bastante influência do próprio hebraico. Então por que eu estou falando isso? Porque quando a Bíblia foi traduzida, o Antigo Testamento, lá no ano 300, 200 antes de Cristo, foi traduzido exatamente no grego. E como o latim tem uma influência enorme do grego, quando a gente busca essa palavra, o significado dela é entrega. Mas não é uma entrega qualquer, é uma entrega com tudo. E quando a gente busca essa palavra, o significado dela está totalmente relacionado à morte de Cristo, à entrega de Cristo. Na verdade, está mais relacionado à semana que antecede a morte de Cristo até a morte de Cristo. Então, do capítulo 12 ali de João até o capítulo 19, 20 de João, essa semana é chamada Semana da Paixão, ou Paixão de Cristo. Então, de um lado a gente tem um significado relativamente novo, que é do latim. E a palavra aqui é passio ou passiones, que tem como significado sofrimento, padecimento. E essa palavra é usada de forma original exatamente para falar sobre
a paixão de Cristo, essa semana da paixão de Cristo. Então a gente começa a ver essa palavra, ou buscar conhecer essa palavra, já a partir disso, a partir de um sofrimento, de um padecimento. De fato é o que tem mais a ver com o significado dessa palavra. Porém, na tradução do Antigo Testamento, nesses anos aí de 300, 200 anos antes de Cristo, é perceptível que a palavra usada ali, quando foi traduzida inclusive a Bíblia para o português, isso aí em século 17, 18 mais ou menos, por João Ferreira de Almeida, foi a primeira tradução em português, ele mostra para a gente, ou entrega para a gente, que o significado dessa palavra tem a ver com essa entrega, que é uma entrega arrebatadora, que é uma entrega avassaladora, que é uma entrega que nos tira até mesmo da nossa consciência. Então nós temos esses dois significados. E essa tradução que está na Bíblia, João Ferreira de Almeida, na Bíblia em português, ela é abraçada pela psicologia. A gente vai ver esse significado dessa palavra na questão psicológica, vai falar assim: paixão é um estado emocional intenso, caracterizado por um forte desejo e atração por uma pessoa, um objeto, uma ideia. É frequentemente descrita como um sentimento arrebatador, que domina os pensamentos, ou seja, arrebata mente e coração. Mas não só domina os pensamentos, domina também os comportamentos, levando a um foco intenso e uma sensação de euforia. Então essa, na verdade, é o significado, esse é o significado da palavra paixão que nós conhecemos hoje. Tudo quanto nós ouvimos acerca dessa palavra tem esse significado. E aí, em meio a essas pesquisas, eu me perguntei, e aí, o que está certo e o que está errado? Porque nós temos duas formas de falar ou de significar a paixão. E quando a Bíblia é traduzida, o Antigo Testamento é traduzido, tudo quanto mostrava um sentimento como esse, lá no Antigo Testamento, era chamado de paixão. Então nós lemos o Antigo Testamento, nós lemos histórias bíblicas, entre elas a história de Juízes, capítulo 13 a capítulo 16, que fala sobre a história de Sansão. Então Sansão se viu apaixonado, pelo menos é a tradução de João Ferreira de Almeida, se viu apaixonado e por se ver apaixonado, como se viu, se entrega a uma paixão louca, arrebatadora, e coloca em jogo um propósito que Deus havia colocado no seu coração como juiz de Israel. Então isso ficou como paixão. Um sentimento arrebatador que fez com que ele se cegasse para aquilo que era propósito da vida dele e se lança para um momento, para envolvimento com uma mulher chamada Dalila. E assim ele faz. A gente conhece a história, pois o Senhor tem misericórdia dele, resgata a força dele e ele cumpre o seu propósito. Mas o fato é que paixão, nesse entendimento, fica sendo assim, como uma entrega louca, uma entrega sem pensar. A gente tem também em 2 Samuel capítulo 11, a história de Davi, de Betsaba. Ele estando no lugar errado, na hora errada, olha da janela do palácio e vê aquela mulher linda, mas que era casada, esposa de Urias, mas é arrebatado por uma paixão, e aí como o rei que é, toma a mulher para si, e a gente também conhece a história. Então o rei teve experiências profundas com Deus, até chegar nesse lugar de reinado. Agora ele larga tudo, ou esquece de tudo, esquece quem é, esquece a sua origem, esquece o seu papel, o seu propósito, e se lança para uma paixão arrebatadora.
E a gente tem também na mesma família, na família de Davi, 2 Samuel capítulo 13, a história de Aminon, um filho de Davi, que deseja de forma apaixonada a sua irmã, por parte de pai. Também a deseja de uma forma que mente para o pai, dizendo que está doente, e pede para que o pai envie a irmã Tamar para cuidar de si. O pai envia, ele então violenta a sua irmã nessa paixão arrebatadora. Então isso tudo é chamado de paixão. E a partir daí a queda do reino de Davi é enorme. Porque o seu outro filho, Absalão, irmã de Tamar, vinga a morte dele matando Aminon. Depois, ainda com muita raiva, muita fúria, ele deseja as mulheres, as concubinas do pai, e as possui num lugar que todo mundo possa ver, para envergonhar o pai. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento e a gente tenta entender o que é paixão, paixão é apresentada para a gente de uma forma negativa, que tem tudo a ver com o significado que nós temos de paixão hoje. Mas aí quando a gente pega todas essas sensações, que é da alma, e a gente vai para a história de Cristo, ou nem precisa pegar a história toda, a gente vai para essa semana chamada Semana da Paixão, ou a Paixão de Cristo. A gente começa ali entender o significado de paixão, não a partir da alma, não a partir do entendimento almático, mas a gente começa a entender o que é paixão a partir do Espírito, a partir do próprio Cristo. Então a gente tem dois significados de paixão. Um totalmente almático e o outro que o próprio Cristo, o Senhor Jesus, 100% homem, mas também 100% Deus, apresenta para nós. E o que ele apresenta para nós? Exatamente esse significado de paixão que o latim fala. É uma entrega absoluta. É uma entrega para o outro. É uma entrega não egoísta, mas é uma entrega para o outro. E nisso eu comecei a procurar entender o que era de fato paixão. Então eu fico com essa, na qual homens de Deus que traduziram a palavra trazem na história do Antigo Testamento, ou fico com essa a partir de Cristo. Eu percebi o quanto as duas fazem muito sentido. Nós não precisamos escolher uma e desfazer da outra. Nós não precisamos escolher a outra e desfazer da uma. Porque quando a gente olha a história de Cristo, ou pelo menos esta semana, chamada Semana da Paixão, a gente vê não só uma entrega, a gente não vê só um se entregar, como é a tradução conhecida hoje, mas a gente vê também alguém se entregando de forma que até mesmo aquilo que era o crivo do seu entendimento, ele colocando isso, o crivo do seu entendimento, como secundário, e se entregando também de uma forma tal. E talvez eu não posso, eu tenho dificuldade inclusive de falar isso, mas é difícil a gente olhar para essa palavra, por exemplo, e falar que Cristo se entregou na sua paixão tal qual Davi, tal qual Aminon. Ele não entregou a sua carne, ele não se deu para o pecado. Estou falando de alma. Estou falando de alma. Então ele pega para si tudo quanto esses homens sentiram na alma e entrega isso com toda a força. A semana que antecede a sua morte é uma semana chamada Semana da Paixão, porque ele se dá por completo. Ele não deixa nada de fora. E agora, nós temos um entendimento de paixão, não que queima pelo pecado, mas em Cristo. Isso é ressignificado. A sua entrega de alma, a sua entrega apaixonada,
Ela não precisa ser pecadora. Ele se entrega com tudo que ele é e com tudo que ele tem, como o homem que é, mas ele ressignifica o que é paixão. Então a paixão a partir de Cristo não é a mesma paixão que víamos, ou que até hoje temos como significado. Paixão é entrega. Paixão é entrega absoluta. Sem nenhuma reserva. Isso é paixão. Então podemos dizer que essa paixão arrebatou Cristo? Como homem, sem dúvida. Por vezes temos medo de atribuir a Jesus, o humano, coisas que nós como humanos sentimos. Mas quando nós fazemos isso, nós tiramos dele aquilo que de fato é dele. O ensinamento para a humanidade que somos nós. Então essa ressignificação do que é paixão, ela precisa mudar o nosso entendimento. E a partir daí, a nossa entrega, aquilo que nós chamamos em nós de paixão. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5:24, vai dizer: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Não é mais paixão, não é mais aquilo. Para nós que nos entregamos ao Senhor, que fomos crucificados com o Senhor, a paixão é muito maior do que apenas a entrega do corpo. Amém? Então nós podemos dizer também, a partir desse novo entendimento do que é paixão, que essa paixão é uma entrega sacrificial. Não é sobre algo egoísta, eu não vou fazer porque eu não quero fazer. Não, paixão é entrega pelo outro ou pelos outros, de uma forma que você se dá. E é interessante, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê essa mensagem, por exemplo, sendo falada lá atrás. O que Deus fala em Jeremias 31:3, por exemplo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Então, o amor do Senhor é aquilo que nós chamamos de amor eterno. É aquela rede que é colocada de eternidade a eternidade. E nós, na nossa paixão, aprendendo a partir da paixão de Cristo, conseguimos nos lançar com tudo que nós somos e temos. Porque sabemos que essa rede nos segura, nos protege. Então existe o amor do Senhor que é eterno, existe. Não tenho dúvida nenhuma de que nós expressamos o nosso amor ao Senhor. Mas tem algo também que o Senhor requer de nós, a partir de Cristo. Que é essa paixão que arde em nós. Essa paixão que nos faz se entregar cada vez mais. Não estar satisfeito. Ou por às vezes nos entregar num momento como este aqui, sem deixar com que os nossos pensamentos ou os nossos atos de entrega passem por esse crivo do pensamento. Às vezes nós rejeitamos, por exemplo, um momento que Deus quer nos levar de adoração, nós nos seguramos, nós nos retemos, como que se isso fosse controle nosso, como se isso não tivesse a ver com o Espírito. E nós seguramos aquilo ali. Quando na verdade o que o Senhor quer é uma entrega apaixonada. E a entrega apaixonada, ela não faz você olhar para o outro, para saber se o outro está te olhando ou não. É você e Deus. É só você e Deus. É aquilo que te faz não se importar com a vergonha. Você só quer saber da entrega. Se a gente entende paixão a partir daí, o nosso relacionamento com Deus muda. Eu não sei você, mas eu sempre pensei nessa palavra, paixão, porque ela é tão diferente nessas duas traduções, ou nesses dois significados.
Mas a paixão a partir de Cristo é uma entrega absoluta. É uma entrega absoluta que não precisa passar pelo crivo do pensamento. Eu creio que nós como igreja temos experimentado isso. Mas assim como o pastor Dani falou agora há pouco, e eu amo o Senhor nesse sentido, como foi a mensagem da pastora no domingo também, estamos falando sobre colheita o ano inteiro. Aí parece que em algum momento Deus para tudo e fala, vamos falar de amor, porque eu continuo sendo, e talvez alguns estão focados na colheita e esquecendo do amor. Então vamos focar agora no amor, vamos relembrar o que é de fato o amor. Aí veio o pastor Dani como hoje, e fala de colocar na linha, de alinhar. O que é isso, senão Deus trazendo para a gente, falando aos nossos corações. Eu tenho muito para entregar para vocês ainda esse ano. Então, pelo amor que eu tenho por vocês, eu quero continuar realinhando para que você não fique de fora daquilo que Deus tem. Eu só vejo amor nisso, nada mais. Então o amor do Senhor é dado para nós, e nós temos também por Ele um amor. Só que esse amor é aquilo que eu falei, uma rede que segura de eternidade a eternidade. E a paixão do dia a dia que nós precisamos mostrar ao Senhor, o derramar no Senhor, aquilo que o Senhor deseja no nosso coração, é exatamente a paixão que Ele nos relembra e ressignifica para nós do que de fato é. E a partir daí, desse entendimento, ontem já era um pouco tarde, então não deu para fazer as minhas anotações como de costume. Mas enquanto eu olhava para essa palavra e perguntava ao Senhor, o que o Senhor queria para hoje? O Senhor me levou a ler os capítulos de João que tem a ver com essa semana da paixão. Sabe, se o amor é essa rede eterna, o que nós poderíamos dizer a partir daquilo que nós aprendemos aqui hoje? Que é a paixão? Para ficar claro para nós. E aí eu diria que são atos de amor. O amor é eterno e a paixão são os atos de amor que nós entregamos ao Senhor. E aí então eu comecei a ler a palavra ontem nesses capítulos, voltados para pegar apenas alguns atos de amor durante esse tempo. A semana que é chamada da semana, que é chamada da semana da paixão, ou a paixão de Cristo, ela tem muitas ações do Senhor. Não só do Senhor, daqueles que andavam com Ele. Eu me peguei a pensar um pouco sobre isso. Se aquela semana é chamada de semana da paixão, os atos daquela semana fazem mais sentido do que os atos fora dessa semana. E aí eu chego no versículo, o capítulo 12 de João, onde o Marcelo leu hoje. O Marcelo deve ter visto o que eu ia falar, e aí se antecipou. Mas essa história dessa mulher que se coloca diante de Jesus e quebra um perfume ou um vidro de perfume extremamente caro, colocando aos pés do Senhor. Atos de paixão. Então eu coloquei aqui, a verdadeira paixão não se concentra em si. A gente vê Judas falando assim, você deveria ter guardado esse perfume. Aí venderia e daria aos pobres, mas a gente sabe a intenção de Judas disso. Ele cuidava da bolsa dos discípulos, do ministério de Jesus, e ele tirava parte ali para ele.
A gente sabe o quanto dinheiro para ele era algo acima do próprio Senhor. Tanto que entregou o Senhor por conta de dinheiro. Então a verdadeira paixão não se concentra em si. Não é egoísta, egocêntrica. Mas tem o outro como alvo. Alvo do quê? Dos atos de amor. Verso 27. Jesus falando, agora a minha alma está perturbada. Interessante que esse termo também é usado para aquele que está apaixonado. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas foi exatamente para esta hora que eu vim. Então a verdadeira paixão, ela nos dá senso de propósito. Talvez você queira sair de alguns ambientes ou circunstâncias que Deus te colocou. Sem olhar para aquilo e enxergar naquilo que há propósito. Esses dias, num culto Café com os Pastores, o pastor Dani falou um pouco sobre isso. A questão de que as piores situações das nossas vidas, aquelas nas quais nós somos levados a reclamar, a murmurar. E o pastor Dani falava como se Deus olhasse e falasse assim, mas é exatamente isso aí que vai dar a você, que vai criar em você aquilo que você precisa para avançar. É a forja. E nós por vezes queremos nos livrar. Nós não queremos sofrimento, nós queremos bênçãos. Nós queremos que Deus nos dê. Eu cresci num ambiente assim, onde a busca na igreja era a busca pelas bênçãos. Não é sobre o lugar de entrega. É fazer campanha para ganhar o carro, para ganhar a casa. E o interessante é que quanto mais a gente conhece o Evangelho, mais tudo isso a gente percebe que está embutido no Evangelho. Os presentes de Deus estão disponíveis a nós. Basta que nós não nos concentremos nisso. Há uma entrega a ser feita. Há uma paixão a queimar no nosso coração. E quando nós fazemos isso, as demais coisas vêm a reboque. E a gente pode continuar aqui, capítulo 13 de João, nem precisaria falar. Ceia do Senhor. O apaixonado, ele ama a mesa. Ele ama a comunhão. Mas ele também ama o chão. Ele ama se prostrar diante do outro para lavar os seus pés. Atos de amor. Atos que aqui, naquilo que a gente viu, significa de fato a paixão. E a gente tem outros tantos aqui. Que diríamos da própria crucificação do Senhor. E enquanto está sendo crucificado, ele olha para Maria, e olha para João do lado de Maria e fala, Maria, eu estou indo, mas eis aí o seu filho. Cristo que está morrendo e se preocupa com o outro. O Cristo que não se prende a si,
mas se entrega com tudo que Ele é. João, eis aí Maria, sua mãe. E ele dá a João uma mãe e dá a Maria um filho crucificado, sofrendo. Se isso não é um ensinamento para nós, é o quê? Às vezes nós estamos tão focados nos nossos sofrimentos, nas questões que estamos passando, nas dificuldades que estamos passando. Inclusive no capítulo 12, e no verso 25, acho que esse verso foi usado nessa semana, na verdade, também para o nosso devocional. Acho que o Marcelo falou também isso. Diz assim: quem ama a sua vida, ou seja, quem se concentra em si, vai perder. Mas quem nesse mundo aborrece a sua vida, vai guardá-la para a vida eterna. Perder a vida aqui, ou entregar para o outro, é a paixão. Mas aquele que perder a vida aqui, vai guardá-la para a vida eterna, é o amor. E a gente tem outras tantas palavras aqui que vai falar a mesma coisa de formas diferentes, como atos de amor. Encerro ainda com João, capítulo 21. Quando o falho Pedro encontra Jesus, cheio da vergonha, por ter negado Ele por 3 vezes. A pergunta de Jesus a Pedro é: Pedro, tu me amas? A resposta de Pedro é: sim, Senhor, cheio de vergonha. É sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas é interessante aqui que quando Jesus faz a pergunta, o verbo amar aqui é o ágape. Ágape é o amor eterno. E a resposta de Pedro é: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas o verbo aqui é filéu. Senhor, depois de te negar por 3 vezes, eu não posso falar para você que eu te amo com amor eterno. Eu te amo com amor filéu, amor racional, sentimental. E aí Jesus pergunta de novo, ou Jesus responde a Pedro: apacenta os meus cordeiros. Isso acontece de novo por 3 vezes. Jesus usando o verbo ágape e Pedro respondendo o verbo de amar filéu. E nas 3 vezes o Senhor fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. O que eu aprendo aqui, queridos, é que a resposta de Pedro a Jesus é com toda a sinceridade dele. Mas quando Jesus fala para ele assim: tu me amas, então faça isso. Viva, Pedro, para aquilo que eu te chamei. Viva, Pedro, para o propósito que eu te chamei.
Aí eu aprendo que os atos de amor, ou seja, a paixão, ela anda totalmente junto com a obediência. Você pode não amar Jesus como você queria amar, mas se você o obedece, se você se coloca nesse lugar de obediência, Ele mesmo, o Senhor, te leva a conhecer esse amor eterno. A questão aqui é a entrega. Onde está a sua entrega? Como está a sua entrega? A que nível você tem colocado a sua entrega? Ah, Senhor, eu posso até te amar com tudo que eu tenho, mas ainda assim eu sei que eu não amo o suficiente. Não é sobre isso. É sobre obediência e entrega. É paixão. Há paixão em você, no Senhor, ou pelo Senhor. Seus olhos estão voltados para aquilo que é aqui e agora. O reino deste mundo, o seu coração, a tua mente, os teus olhos estão voltados para aquilo que é eterno, para aquilo que é reino. Porque se a sua concentração estiver naquilo que é aqui, perecível, palpável, tangível, certamente o teu amor não vai se desenvolver por ele. Ao mesmo tempo em que, se a sua paixão for uma paixão sincera, ainda que frágil, ainda que fraca, ainda que você anda em obediência, fazendo aquilo no qual o Senhor te designou, nós não precisamos falar ou desenrolar aqui a história de Pedro, a continuação dessa história. Nós sabemos o Pedro frágil, o Pedro traidor, agora se lança ao Senhor com obediência. Ele é levado a um nível de entrega ao ponto de que nem a morte tira a paixão dele por Cristo. Se é para morrer, eu quero morrer diferente dele, porque eu não sou digno de morrer como tal. A entrega apaixonada não é entrega que você entenda. Não é entrega racional. Paixão, atos de amor que nos leva a uma entrega total, que não passa pelo crivo do entendimento, do racional, mas nos faz dançar de uma forma que esse Deus se mistura a nós. E quando você vai olhar para o seu coração, depois de um tempo de andar com Ele, você vai ver que não é mais o seu coração, que o seu coração se perdeu no coração dele. E aí o mundo olha para você e fala: é Cristo. Não porque você busca isso, não porque há ânsia em você por isso, mas é porque todos aqueles que se misturam a Ele é luz e chama atenção, não serão escondidos. Fica de pé no seu lugar.
Permita que o Senhor visite o teu coração hoje aqui. Deixa de fora o crivo do racional e se entrega a Ele essa manhã com tudo que você é, com tudo que você tem. Coloque diante dEle palavras que vêm aos teus lábios, mas você percebe que não vem da sua mente, é do seu coração. Agradeça a Ele por esse amor eterno. Agradeça a Ele por esse amor que te segura, que te sustenta, para que você, dia após dia, se apaixone mais por Ele. Entregue a Ele atos de amor. Você pode ter esse tempo na sua casa, mas começa aqui. Começa aqui. Não fique em silêncio. Fala com o Senhor. É você e o Senhor. Não é sobre o seu vizinho, o mais amado que ele seja. É sobre você e ele. Tudo perde o seu valor. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti e nada mais. Fale essas palavras ao Senhor. E nada mais. Não quero mais nada, Senhor, senão a ti. Senão a ti. Só quero. Nós te queremos, Senhor, nós te queremos. E nada mais. E nada mais. Nós te queremos moldando o nosso caráter. Nada além de ti. Nós te queremos levando no Senhor numa profundidade maior de quem tu és. E nada mais. Nós te queremos, Senhor, com tudo que somos e temos, ainda com as nossas falhas. Nós te queremos, Senhor. Só quero atos de amor, Senhor. Atos de amor, paixão por Cristo. E nada mais. Entregue a Ele. Nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais. E nada mais. Nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais. E nada mais. Nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais. Põe a mão no seu coração, Senhor. E nada mais. Sela essas palavras no nosso coração. Dai-nos uma semana cheia da Tua presença, Senhor. Ao ponto de que nós venhamos ver, saber que os nossos atos são atos de paixão. Ao ponto da nossa entrega não ter reserva. E uma vez que eu coloquei os meus olhos ao ponto de não ser entrega, Senhor, a partir da razão. Nada mais me satisfaz. Mas uma entrega contínua e total do que nós somos. Essa é a nossa oração diante de Ti. E é isso que nós colocamos diante da Tua presença. Amanhã eu preciso do Seu toque. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. E de novo, pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso
teu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o teu toque eu não enxergo nada, é tudo escuro, tudo embaçado. É o seu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o teu toque eu não enxergo nada, é tudo escuro, tudo embaçado. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. O culto está encerrado, queridos. Fiquem à vontade para ir. Quem precisar de uma oração, quem quiser uma oração, nós estaremos aqui na frente para isso. Fiquem à vontade também. Tenham uma semana cheia da presença do Senhor. Amém.